Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é o QSP Osprey, é um modelo no aço 14C28N com as talas em micarta e clip Deep Carry. Também é um modelo rolamentado, diferentemente dos outros dois modelos que eu já trouxe para vocês da QSP. Então eu já trouxe para vocês o QSP Parrot e o QSP Penguin, dois modelos muito bacanas no aço D2. E esse canivete aqui tem o diferencial de ser aí no aço 14C28N. Eu vou comentar um pouco mais sobre esse aço daqui a pouco, mas eu acho muito interessante ter uma opção com excelente custo-benefício e o aço 14C28N. Ele vem numa caixinha um pouquinho maior do que as outras caixinhas da QSP, aqui eu deixei cair um pouco de óleo, mas abrindo aqui, vocês podem ver, ele é um pouco diferente na apresentação, ele vem aqui num plástico também, ele tem ali o cartão e os adesivos que a gente normalmente já encontra com os canivetes da QSP, mas ele também tem aqui esse formato do canivete. Então ele vem ali no plástico, porém ele vem encaixadinho aqui de uma apresentação um pouco mais bacana, justamente por ser um modelo um pouco mais caro em função dos materiais. Mas pegando aqui aquele cardzinho da QSP que vem com as informações da garantia e algumas informações do tamanho, já vou aproveitar e passar para vocês as informações do tamanho. Ele é um canivete que tem aí 190 mm totais, sendo 108 mm de cabo e 82 mm de lâmina. Um canivete que fica muito bem na mão, eu gostei bastante do formato dele aí. Com essa micarta eu achei bem confortável, o que eu gostei mais foi o formato da lâmina. Eu acho que de todos os canivetes da QSP que eu já mostrei para vocês, esse aqui é o que tem um grind mais fino, um grind muito fininho. Ó, como vocês podem ver ali, realmente ele some na câmera até, o que dá um poder de corte muito bacana para esse canivete, sendo ainda o aço 14C28N uma excelente opção pela questão dele ter um grão fino que permite você deixar aí um canivete muito bem afiado. Ele também mostra aqui essa distância da largura máxima de 25 mm e atualmente na loja Facas HQ, que foi quem me enviou esse canivete, assim como esses outros dois aqui, a gente só tem ele na cor da micarta verde. Para quem conhece aquela loja, pessoal, a gente tem a parceria com eles, então com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto em toda a linha do QSP e de todas as outras marcas. Mas vamos partir então aí pro canivete em si. É um canivete que eu vou começar o vídeo com as comparações de tamanho, então ele está aqui do lado do Ontario Hat 1 e do Ontario Hat 2. Vocês podem ver que é um canivete relativamente grande, é o maior, se não me engano, dos QSPs que eu já mostrei para vocês. Ele tem mais ou menos aí a mesma quantidade de cabo do Ontario Hat 2, um pouquinho mais de cabo que o Ontario Hat 2 e bem mais lâmina aí também. É uma lâmina que eu achei um formato bonito, um formato simples, mas muito utilitário, muito bacana aí para quem gosta de lâminas que fatiam muito bem, isso aqui eu achei bem interessante. Ele também tem aqui um formato do flipper bem diferente, como por exemplo, deixa eu pegar... Aqui tem o Civive Elemental em micarta, a gente costuma ter o flipper algo mais pontiagudo, algo um pouquinho mais diferente. Ele tem esse flipper um pouco mais retangular ali, enfim. E a micarta dele, pessoal, esse é um canivete que ele tá bem novo, então a tendência da micarta dele, eu acredito que seja ficar um pouco mais escura, assim como a micarta aqui do Civive Elementum. Esse canivete hoje, pessoal, com o cupom, se não me engano, ele tá saindo aí na faixa dos 408 reais, um pouquinho, que pelo aço 14C28N, por rolamentos, pelo wire clip e pela tela de micarta, eu acho realmente um preço muito bom, um preço excelente, competitivo. É muito competitivo, se não me engano, deve ser o canivete mais barato no aço 14C28N, talvez a SRM tenha alguma outra opção, não tenho certeza, mas é um canivete aí que realmente me impressionou muito pela questão do custo-benefício. Eu gostei muito do clipe dele também, por ser esse wire clip Deep Carry, então se eu pegar aqui e comparar, por exemplo, com os outros modelos da QSP, vocês podem ver, é um clipe que, por ser wire clip, comparado com o outro modelo que eu tenho wire clip, que é da Spyderco, e eu achei um clipe bem duro, então ele tem uma retenção aqui que realmente prende muito bem o canivete. Não é difícil de entrar porque a micarta é lisa ali embaixo e ele também aqui é arredondado, não é difícil de entrar, mas ele prende muito bem no bolso. Comparando com os outros modelos da QSP, vocês podem ver aqui, ó, o Penguin ele vai ficar um pouco mais fundo, mas ele vai ter um clipe que, por não ser um wire clip, né, um clipe de arame, vai refletir um pouco mais o brilho do sol. Eu gosto muito desse tipo de clipe aqui prata porque ele justamente não mostra sinal de uso, você praticamente não risca esse clipe utilizando. E aqui do lado do Parrot. Vocês podem ver que no bolso aqui ele vai acabar sendo um pouquinho mais comprido, mas um pouquinho mais fino, por exemplo, que o Parrot. É um canivete, pessoal, que ele tem um ponto diferente. Normalmente nos canivetes a gente tem isso aqui, a gente tem um stop pin fixo nas talas, então a gente tem o stop pin e a lâmina separado. Nesse canivete aqui, como vocês podem ver, não dá para ver o stop pin dele ali, ó. Cadê o stop pin? Justamente porque o stop pin vai ser um pouco difícil de mostrar, mas ele fica inserido na lâmina, ó. Não sei se conseguem ver o stop pin mexendo ali, ó. Então tem um caminho ali nos liners que ajudam ali com o stop pin.
Vocês conseguem ver ali a questão dos rolamentos, é bem suave, é bem construído. Porém, eu acredito que o detente dele é uma coisa que não me agradou tanto. Acho que o único defeito aí que eu tenho para falar desse canivete não é bem um defeito, é o detente dele. Porque se eu pegar ele e apertar isso aqui como se fosse um botão, ele abre sempre. Então ele abre de forma confiável, tudo certo. Porém, se eu for fazer se eu puxar ele, como por exemplo aqui eu puxo o Elementum, puxando assim, nem sempre ele vai abrir aí com certeza. Então, às vezes, podem ver, ele está bem suave. No caso, eu passei nele aqui o Nano Oil 85, que é o Nano Oil de peso 85, que é o que o Rafa recomenda para... Onde está aqui o 85? Aqui, ó, 85, que é o que o Rafa recomenda para as lâminas com rolamento. Nos outros dois que tem washers, eu passei aqui o Nano Oil de peso 10. Então, às vezes, se você tentar... Deixa eu tentar falhar ele aqui. Agora tá difícil, só porque pro vídeo ele decidiu funcionar sempre. Então, ó, às vezes, quando você vai puxar aqui, ele não abre totalmente se você vai fazer o puxando assim. Mas se você faz como se fosse um botão mesmo, com o indicador, você vem e empurra, ele abre sempre. Eu não sei se exatamente se é pelo fato dele ter esse top pin diferente, se é pela geometria do flipper ser diferente, mas o meu aqui, sempre que eu faço empurrando, ele abre ali muito bem. Como todos os QSPs, pessoal, ele já vem aí com fio de fábrica muito bacana. E o grind dele realmente ajuda muito. É um canivete que, ó, com o fio de fábrica, você passando pelo papel ali, você já sente o quão é fininho, a geometria de desbaste dele é boa. São os grinds da QSP, assim como os grinds da Civiv, são realmente grinds que colocam marcas como, por exemplo, a Spyderico ali no chinelo, na minha opinião. São grinds que eu acho muito mais bem feitos, mesmo sendo canivetes chineses, né? Custo-benefício dos QSP do Civiv eu acho realmente muito bom. Principalmente dos QSP, do jeito que o Rafa conseguiu trazer aqui pra gente, com um preço realmente muito baixo, tá mais barato que você tentar importar de algum jeito em eBay, alguma outra... Se eu não me engano, acho que só pelo eBay você consegue tentar comprar QSP e enviar para o Brasil, mas tá um custo-benefício muito bacana. Ele também tem aqui o parafuso do pivô, um pouco diferente do parafuso, por exemplo, dos outros. Ele é um parafuso um pouquinho mais desenhado, acho que justamente por ser um modelo um pouquinho mais caro. E esse backspacer dele aqui, pessoal, eu fico em dúvida se isso aqui é uma micarta ou se é G10. Eu acho que é uma micarta preta. Provavelmente eles fazem algum esquema lá, que eles aproveitam, por exemplo, um teco de micarta aqui que sobra do Penguin, por exemplo, algum outro modelo com micarta preta, e utilizam aqui nos modelos do Osprey. Bom, vamos checar aqui a questão dos parafusos. Então ele parece ter ali T8, então vamos pegar aqui o T8. T8 no pivô, vamos checar, é realmente T8 no pivô, e aqui eu fico em dúvida se vai ser um T8 ou um T6. Vai ser T8 no parafuso do clipe, vocês podem ver que é um clipe reversível, ele fica preso ali só com um parafuso, mas você pode trocar ele aqui para o outro lado, ele tem aqui o espaço para você encaixar ele. Então os parafusos do pivô e do clipe são T8, e se eu não me engano aí os da tala aqui parecem ser parafusos T6, realmente são parafusos T6. Para quem quiser também, eu deixei já no link, eu tenho review, deixei o link desse sistema de bits da Wii, eu recomendo muito esse kit de bits. E falando um pouco mais sobre esse canivete, o peso dele também é bem leve, ele pesa só 92 gramas, eu achei engraçado isso, porque é uma escadinha aqui, a gente tem uma diferença de 1 grama, então, por exemplo, o Parrot ele pesa aí 90 gramas, o Penguin pesa 91 gramas e o Osprey pesa 92 gramas. Mesmo sendo tamanhos diferentes, é um canivete que ele também não tem nenhum alívio de peso ali dentro, mas mesmo assim ele continua sendo um canivete leve. Essa micarta aqui, pessoal, ela já pegou um pouquinho aqui da mão, porque eu tô com a mão suada, você pode ver que tá um pouquinho mais escura em um ponto ou outro, mas a tendência quando você vai usando ela realmente ficar mais escura por completo. Eu acho que fica um pouquinho mais bonito do que quando ela tá mais clarinha assim. E, por exemplo, no meu Elementum, quando eu deixo ele parado mais tempo, no final eu só dou um pinguinho de óleo mineral no dedo e passo aqui na tala que ele já fica inteiro com uma cor uniforme. Eu prefiro a micarta assim com essa coloração um pouco mais uniforme, um pouquinho mais escura. É uma micarta que, assim como a micarta do Parrot, a micarta verde, essa aqui é a preta, ela dá um grip melhor do que, por exemplo, essa micarta da Civiv, que é um pouquinho mais lisa, e eu gostei muito dela em relação ao toque. Eu acho bacana você ter opções em micarta com um custo-benefício melhor, então para quem quer adicionar aí canivetes em micarta na coleção, eu fico bem feliz de ver você tendo coisas mais baratas, por exemplo, que os Civivs, e que dá para ter aí micarta de qualidade. Agora falando um pouco sobre o aço, pessoal, esse aço aqui, o 14C28N, é um aço feito pela Sandvik, que eu tenho numa faca da Mora, eu tenho no outro canivete também aí da Civiv, que eu já usei bastante. Então esse aqui é um canivete que custa mais que o dobro desse, mas ele tem aí... Mas eles utilizam aí o mesmo aço. Esse 14C28N, ambos têm aí um grind muito fininho,
E eu vou deixar na descrição aí, no comentário fixado, um artigo muito bacana de um cara chamado Larry Thomas, que é o cara que desenvolveu o aço CPM Magna Cut, é o cara que criou aí, é o dono do fórum Knife Steel Nerds, é o cara que fez o livro Knife Engineering, é um metalurgista muito famoso que realmente manja muito sobre aço, explicando por que ele pensa que o 14C28N para ele é o melhor budget steel, né? Então, tirando os super aços, enfim, levando em relação à questão do custo, o custo de fazer o tratamento térmico, o custo das lâminas que a gente já tem nas marcas, enfim, no mercado, porque ele considera o 14C28N o melhor aço budget, né? Então, o melhor budget steel. É um aço que ele tem a estrutura de fio bem fininha, então ele pega um fio muito bacana. Por exemplo, esse aqui foi um que eu afiei com KME até o grit 0.1 micron, ele tá com um fio muito bacana. E também é um aço que tem uma excelente resistência à oxidação, por exemplo. Lá quando eu trouxe o review do Parrot, já teve gente que veio entrar em contato comigo pelo Instagram do canal, perguntando justamente sobre o Osprey, pela questão de ser o aço 14C28N. Foi um inscrito que falou que mora na praia, e para ele o D2 fica um aço mais complicado, porque o D2 ele tem um pouquinho mais de problema com corrosão, então para esse tipo de pessoa que não quer gastar muito, quer ter uma resistência à corrosão boa, quer ter um fio que fica muito bem afiado, com uma boa... com um bom edge retention, né, com uma retenção de fio bacana, o 14C28N é uma opção muito legal, que eu sempre gosto de recomendar para vocês. É um canivete que eu também achei bonito, mostrar ele aqui nos detalhes para vocês fechado. Vocês podem ver aqui, é um modelo que eu gostei bastante. O Wire Clip também é a primeira vez que eu vejo aí no canivete de entrada disponível aqui no Brasil. Muito bacana também ali, é o primeiro canivete que eu tenho também que tem esse stop pin preso na lâmina. Eu não sei se isso é uma vantagem, uma desvantagem, talvez porque a gente tem dois pontos de contato em vez de um entre o stop pin e as partes que ele encosta, né, que ele interage. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso talvez piore um pouco a ação, talvez aquela questão dele, vou tentar falhar ele aqui, ó. Talvez aquela questão dele falhar, dele conseguir falhar se você fizer assim, seja por causa dessa questão do stop pin preso na lâmina, mas no geral é um canivete que eu acho que vale muito a pena. Se você quer experimentar a micarta, se quer experimentar o 14C28N numa geometria muito boa, é muito interessante aí o QSP Osprey. Então acho que pro vídeo de hoje é isso, eu estou bem feliz com a seleção que o Rafa criou ali no Facas HQ dos canivetes da QSP, mas é claro que como eu gosto muito de colecionar, eu quero que ele traga cada vez mais opções dessa marca. Então eu quero que ele traga aí, por exemplo, o Penguin com uma versão mais premium, tem outros modelos também que eu quero conhecer, que eu não conheço ainda, mas esses três aqui já me deram uma ótima primeira impressão da marca, por assim dizer. Pro vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!